Olá pessoal, aqui é Rafael. Nós estamos na nossa terceira aula aqui sobre desenvolvimento de jogos com C Sharp e a gente vai utilizar o Unity para construir os nossos jogos, tá bem? Esse curso está sendo desenvolvido no Ava GFAQ, que é um dos cursos aqui do Centro Paula Souza para professores, tá legal? Então se você pegou a aula daqui, sugiro que você assista às aulas anteriores para você saber do que a gente está falando, tá bem? Agora, nessa introdução que a gente está fazendo sobre o .NET Framework, eu gostaria de explicar para você por que o C Sharp, tá legal? E eu preparei aqui um material para mostrar para você por que a gente escolheu o C Sharp ou por que o C Sharp foi adotado como linguagem de desenvolvimento. Apesar da linguagem não fazer referência diretamente ou não ser um elemento proprietário mais da Microsoft, ela tem uma comunidade muito grande e as primeiras operações em que a gente tem conhecimento sobre jogos foram feitas em C puro ou C++ ou C++, também. Então de lá para cá, a origem dessa linguagem ou a melhoria dessa linguagem tem a que a gente tem conhecimento, ela veio então desse universo. Eu vou tentar explicar um pouquinho por que o C Sharp foi adotado pela gente aqui, pelos principais programadores de jogos, tá legal? Algumas dicas então da plataforma .NET, tá legal? Essa questão acaba sendo uma incógnita para muitos, e muitos acabam escolhendo o devido ambiente montado no trabalho. Outros, por terem uma maior afinidade com plataformas de desenvolvimento da Microsoft. Aqui eu deixo duas premissas também, por que escolhem o C Sharp como desenvolvimento de qualquer plataforma, tá? Essa é uma questão que acaba sendo, assim, quase uma discussão para muitos, porque muitas vezes o cidadão acaba sendo influenciado pelo que está montado no seu ambiente de trabalho, isso acontece muitas vezes, ele acaba sendo doutrinado por aquilo que ele está desenvolvendo ali na, no seu job, no seu trabalho, e outros por terem afinidade com as plataformas de desenvolvimento ou mesmo com o ambiente Microsoft. Então, por que escolher o C Sharp? Uma das maneiras da gente tentar justificar que o C Sharp é uma biblioteca ou uma linguagem que seja coerente para utilizar no desenvolvimento seriam a primeira delas seriam essas duas, tá legal? Depois do surgimento da linguagem de programação C Sharp foi um conjunto de uma arquitetura. Isso significa que o .NET, como a gente estava falando lá na aula anterior, ela é um conjunto de aplicações, ou de arquivos, ou de bibliotecas também, que geraram uma arquitetura e a gente chama carinhosamente de framework.net também. Sendo assim uma linguagem especialmente desenvolvida para a plataforma. O C Sharp foi influenciado por inúmeras linguagens, então, dentro delas o Delphi, o C++ e o Java. Tá? Então, como eu disse, praticamente todas essas que a gente está falando aí, Delphi, C e o Java, são oriundas aí do C puro também. Também. Com essa influência, o C Sharp passou a ser uma linguagem poderosa que já, que já foram retirados os melhores recursos dessa linguagem, além de quebrar as limitações existentes. Então talvez essa seja uma premissa que a gente possa usar para poder justificar a construção disso em jogos. Como é uma linguagem que flui bem em muitas plataformas também, então ela se tornou até muito pouco tempo atrás uma linguagem muito poderosa e que a gente pode extrair dela muitos recursos, independente dela ser um conjunto ou fazer parte de uma framework.net, ela não está presa, como eu disse no vídeo anterior, a um software proprietário. Ela é uma linguagem que pode ser desenvolvida em qualquer outro ambiente. Então, a nossa escolha por C Sharp foi decidir fazê-la pelo número de possibilidades que ela nos dá aqui dentro em termos de programação, tá legal? Aqui então vão alguns aspectos da linguagem, então por que a gente escolheu o C Sharp. Desenvolvida exclusivamente para a plataforma .NET, ela foi desenvolvida para .NET, mas como eu disse agora há pouco, ela não é
proprietária da Microsoft. Então, qualquer programador pode pegar a linguagem e desenvolver em qualquer ambiente, que é o que a gente vai fazer. Primeiramente, a linguagem é orientada a componentes, então isso lembra um pouquinho da, da linguagem estruturada e ela também aceita, neste momento, a orientação a objeto, que é o que a gente vai fazer. Então, se você olhar um pouquinho para o C puro, um pouquinho lá atrás, você vai perceber que a linguagem C é uma linguagem que foi criada com foco numa estrutura, dentro de um programa que tinha um corpo estruturado para ser desenvolvido. E aqui, quando eu falo orientado a componentes, ou orientado a objetos, agora a gente está falando um pouquinho sobre classe, né? E aí no tópico de baixo eu digo que ela segue os padrões de orientação a objetos também. Ela é fortemente tipada, ou seja, tem uma documentação e também tem uma sequência de tipos bem detalhada, então isso é bem importante, tá? E ela é case sensitive. Eu vou falando isso ao longo dos vídeos, mais propriamente de dentro do programa que a gente vai usar, tá legal? E vocês vão entender o que é esses case sensitive. Primeiramente, só para deixar um pouco claro, é que ela faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, mas isso não só se restringe a isso, tá bem? Então, se eu declarar uma variável ou dizer que um nome foi atribuído em cima no programa, esse mesmo nome tem que ser escrito exatamente igual ao outro trecho da minha chamada dele, tá bem? Então, só para fazer relação com isso. Por se basear no Delphi, no C e no Java, ela acaba sendo bastante atrativa para programadores iniciantes, pois esses têm uma base acadêmica fundamentada nessas linguagens. Então, um outro motivo que a gente encontrou para usar o C Sharp é porque boa parte dessas linguagens aqui são usadas em cunho acadêmico. Então pode ser que você algum dia tenha estudado essas linguagens e o C Sharp se apropria muito dessas linguagens, especialmente do Java também, ela se parece muito com Java. Legal? No vídeo seguinte eu vou falar um pouquinho sobre os problemas também da linguagem C Sharp. Espero que você continue. Até a próxima.